E eu peço ao nosso nobre Conselho Estadual de Diretores que se coloque aqui na frente, porque não tem condições de chamar os ministros aqui em cima, são 40, nós vamos ungí-los aqui embaixo. Passo então a nominata dos ministros. Adriano Jesus Amâncio, Albino Medeiros de Nhanha, Alcindo Nascimento, Alexandro Carvalho, Ana Cristina de Souza Guterres Dayfield, Itamar Dayfield, Anderson Antunes Correia, Débora Caroline Benedito da Luz, Ederson Fernando César, Elisa Andréia de Ramos Garcia, Jorge Luiz Garcia, Francisco Constante, Gedilson Osvaldo Borges, Gisiele Correia Passos da Silva, Gilvane da Silva, Edna Correia da Silva Gonçalves de Oliveira, Jair Gonçalves da Silva, Josemara Aparecida Alves de Oliveira, Micael de Oliveira, Joyce Butke de Souza, Josias dos Santos Moraes, Mariela e Ana Fabres de Moraes, Kellen Dayana de Faria da Silva, Leila Regina Aparecida Bastos Tischner, Luiz André Teixeira da Costa, Luiz Gonzaga Samagaia, Marcelo David, Maria Elizabeth Oliveira, Maristela Bittencourt Lopes, Marlene Rodrigues dos Santos, Moisés de Oliveira, Nicale Francine Rosa Rodrigues de Souza, Orlando Avelino Machado, Pamela Rodrigues Santana de Oliveira, Ronaldo da Silva, Rosidete do Carmo de Lima Mânica, Rosemary Albano da Silva Duarte, Schneider Rosso, Serenita Terezinha Dias da Nhanha e Silvane Estou Pereira. Os demais conselheiros estão presentes, por gentileza se coloquem aqui para a unção ser mais rápida. O óleo está aqui. Pastor Marcelo, Pastora Marineuza, Pastor Marcelo, a missionária, Pastor Cecílio, Pastor Ivan. Pastor Marcelo, o senhor me ajuda? Pega o olhinho e distribua. O grande é do presidente, os demais é um para cada conselheiro. Tudo ok, protocolo? Sim. Presidente, esses são os 40 postulantes à categoria de ministro que tiveram todas as etapas do seu processo aprovado, e estando eles aqui presentes, eu convido o pastor Balduino Ferreira, nosso vice-presidente, para proferir uma palavra de sabedoria aos ministros. Peço que eles virem para cá, para ouvir o pastor Balduino, só uma viradinha. E em seguida proponho que o senhor faça a unção de consagração. Bom dia, pastores, pastoras, Ministério Quadrangular de Santa Catarina, paz seja convosco. Quem está feliz, diga graças a Deus. Repita comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Acredito que todos nós aqui estamos felizes pelo privilégio de participarmos de mais uma convenção estadual, mas acho que vocês que estão aqui na frente, que hoje estarão sendo consagrados ministros do Evangelho Quadrangular, são os que têm mais motivo para estarem felizes. E o apóstolo São Paulo disse, isso está registrado em 1 Timóteo, quem almeja
o episcopado, excelente obra almeja. E eu quero parafrasear o apóstolo São Paulo e dizer: quem deseja o ministério, quem deseja ser um ministro de Deus, excelente obra almeja. Por que excelente obra almeja? Porque ser um ministro do Evangelho é ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra. E não há mais nobre e transcendental função do que ser um ministro de Deus, do que ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Para vocês chegarem até aqui hoje, tiveram que passar por alguns estágios. Vocês passaram por uma comissão de relações ministeriais para serem elevados a obreiros credenciados. Alguns anos depois, ou 2 anos depois, passaram por uma comissão ministerial e provas difíceis para serem elevados à categoria de aspirante ao ministério. E depois, um tempo depois, passaram de novo por outras provas difíceis também, para serem aprovados e hoje estarem aqui para serem consagrados ministros da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu acredito que há no coração de cada pastor, de cada pastora, de cada ministro que hoje será consagrado, um altar de gratidão a Deus, como Samuel fez depois de uma grande batalha vencida. Ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu queria olhar para vocês nesta manhã e dizer o seguinte: acredito que vocês venceram não só esses estágios que eu mencionei para chegarem até aqui, mas acredito que vocês tiveram que perseverar, tiveram que vencer muitos obstáculos, muitos desafios, e até a tentação de desistir. Por favor, todo o auditório escute o que eu vou falar agora. Uma das tentações mais frequentes que nós, como pastores, ministros de Deus, enfrentamos, não são tentações na área moral, que todos nós enfrentamos, mas uma das tentações mais frequentes que nós enfrentamos no decorrer da nossa caminhada ministerial é a tentação de desistir. Por quê? Porque o ministério não é uma profissão, o ministério é uma vocação, é um chamado de Deus. E eu acredito que nesse tempo, o inimigo das nossas almas, que sabe da nobreza, da função e do chamado de Deus que cada um de vocês recebeu e disse sim, o inimigo das nossas almas com certeza tentou dificultar ao máximo a sua trajetória, o seu caminho, para chegar até o dia de hoje e serem coroados, chegarem até o dia de hoje e serem coroados com êxito de receberem o seu certificado de ministros do Evangelho Quadrangular. Eu, como ministro de Deus, quero parabenizá-los por essa conquista e dizer o seguinte: quando Samuel disse até aqui nos ajudou o Senhor, ele não colocou um ponto final, não era o fim da caminhada, não era o fim das lutas e dos desafios, mas era apenas um marco. Até aqui é um marco, porque novas conquistas virão, mas também novos desafios, novas vitórias vocês alcançarão, crescimento ministerial, mas também novos obstáculos a serem vencidos e superados. Mas o Deus que sustentou vocês até aqui, o Deus que ajudou vocês vencerem e superarem os obstáculos, as barreiras que o inimigo colocou no caminho de vocês para impedi-los de chegarem a este momento, esse mesmo Deus que os trouxe até aqui é o Deus que continuará sustentando a vida, a fé e o ministério de vocês, e levando vocês a novos patamares de conquistas e de bênçãos de Deus. Parabéns
ministros do Evangelho Quadrangular. Que Deus abençoe e que vocês continuem honrando o nome de Jesus, estabelecendo o reino de Deus e perseverem firmes até a volta do Senhor Jesus, ganhando almas, cuidando de vidas, que é a função mais nobre e transcendental que um homem e uma mulher podem abraçar nesta vida. Que Deus os abençoe e parabéns por mais esta conquista. Obrigada, pastor Valdir. Glória a Deus. Nós já temos o óleo aqui. Mas antes eu quero parabenizar vocês por terem chegado até aqui sem perseverança, como já foi dito aqui, sem esforço, sem garra, sem espírito de renúncia. Renunciar a várias coisas para participar, para se fazer presente, não é para qualquer um, é para pessoas especiais. Então, para Deus e para a igreja, vocês são especiais. Vocês não estão fazendo nada do que, não estão sendo homenageados de nada que não tenham merecido. Vocês fizeram por merecer chegar aqui e serem hoje apresentados, ungidos para a última categoria, quer dizer, de aspirante ao ministério. Por isso é uma honra tê-los aqui e a responsabilidade aumenta cada dia, cada hora, porque galgamos mais um degrau da escada. Então, parabéns a vocês. Eu gostaria que todos vocês se ajoelhassem, que é um momento muito importante. Só se algum não puder se ajoelhar, por uma força maior, não se ajoelha. Mas não tenha dor da tua roupa, porque é um privilégio. Agora deixe que a marca fique não só no joelho, mas fique na roupa também de lembrança. Você ficaria um bom tempo sem lavar essa calça aí. E que Deus abençoe. Vou convidar os superintendentes já divididos aí em duplas para consagrar, para orar, para ungir os irmãos. Depois de ungidos e abençoados, vocês poderão ficar em pé, tá bom? Então vamos com a equipe toda. Missionário Noeli, vem aqui à frente comigo. Então vamos começar a ungir, pastor Jair, pastores aqui. Isto, glória a Deus. Glória a Deus. Adriano, nós te consagramos agora para que você, de aspirante ao ministério, seja ministro a partir de hoje, com autoridade, poder e sabedoria dobrada, para que pregues ainda mais o Evangelho aonde o Senhor te chamar, em nome do Senhor Jesus. Consagrar ao ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aspirante que você é, ser ministro a partir de hoje, com autoridade poderosa para pregar, com sabedoria, o Evangelho Quadrangular, onde você for, onde o Espírito Santo te levar, em nome de Jesus. Amém. Nós te ungimos para que a partir de hoje, na sabedoria, na graça, no poder do Espírito Santo, como ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular, pregues na sabedoria, na graça, no conhecimento, o Evangelho que você aprendeu, recebeu, quadrangular no teu coração, na tua vida, na tua voz e na tua palavra. Para isto, nós te consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu nome é Alexandre.
Alexandre, e ungimos nesse momento, consagramos ministro para pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo, aonde o Senhor tem enviar. Vai pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, no nome santo de Jesus Cristo. Te declaramos ministro na palavra do Senhor, nos passos que der, em nome de Jesus. Declaramos ungido e abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Cristina, nós te ungimos com o santo óleo, para que de aspirante ao ministério seja consagrada agora ao santo ministério como ministra da Igreja do Evangelho Quadrangular, com autoridade e poder de pregar este Evangelho por todos os lados, para onde o Senhor Jesus exigir a sua presença. Seja abençoado. Glória a Deus. Itamar, em nome do Senhor Jesus Cristo, você pregou o Evangelho até hoje na categoria de aspirante ao ministério, e hoje nós te consagramos ao santo ministério, para que com poder e ousadia do Espírito de Deus pregues o Evangelho, pregue a palavra, pregue o Evangelho quadrangular, de ponta a ponta, de canto a canto, aonde o Senhor Jesus te mandar. Assim consagramos você. Seu nome, irmão? Anderson. Anderson, esposa. Não, Anderson, nesse momento nós consagramos o Senhor como ministro para pregar o Evangelho quadrangular, a tempo e a fora de tempo, na unção de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. Seja ungido agora e abençoado para pregar o Evangelho quadrangular. Declaramos ministro da Igreja do Evangelho quadrangular. Débora, neste momento importante da sua vida, você está sendo consagrada, ungida ao ministério quadrangular. Receba agora amor dobrado pelas almas, ousadia, poder e unção da palavra, para ganhar as almas aonde o Senhor te enviar. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoada com a sabedoria e a graça e o poder do Espírito Santo. Para isto, nós te consagramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Parabéns a todos vocês. E pastora Graça recebe a palavra de volta. Podem voltar aos seus lugares, ungidos e abençoados. Para a nominata dos aspirantes ao ministério, eu conto com a cooperação da equipe regional, que é quem faz o trabalho lá nas regiões. E convido os superintendentes que fiquem atentos à nossa chamada. Região 621. Reverendo Cecílio Mota de Faria Neto. Região 622, Reverendo Ivan Tobes. Região 623. Reverendo Marcelo Sérgio Soares. Região 624. Reverendo Leodoro Fernandes da Silva. Região 638, Reverendo Jair Antônio Mioto. Região 639, Reverendo Wilson Farias da Silva.
Região 640. Reverendo Natércio Tomás de Souza. Região 643. Reverendo Leonardo Alves de Oliveira. Região 644. Reverendo Julian Roberto Teles. Região 646, Reverendo Wilson dos Anjos. Região 664, Reverendo Nelson Carpe da Silveira. Região 667. Reverendo Marcos Remi Giusti. 669. Reverendo Jair Augusto Alexandre. 671. Reverendo Joel Ferreira da Silva. 673. Reverendo Davi Boeira. 676. Reverendo Marco Aurélio da Silva Silveira. 678. 678. Reverendo Jair Carlos dos Santos. 681, Reverenda Glácia Polinário Fabres. 682. Reverendo Wagner Nunes Rodrigues. 683. Reverendo Balduino Rodrigues Ferreira. 691. Reverendo Sidney Pedro de Souza. 695. Reverendo Zaqueu Torquato. 918. Reverendo Ivo Crescêncio de Borba. 957. Reverenda Loreni Rezende. Nominando então os postulantes, peço que vocês se coloquem na frente dos seus superintendentes. Prisciele Carraro dos Santos Cunha. Álvaro Manuel de Castilho. João Carlos da Silva. Ana Paula Gorol Ribeiro de Oliveira. Todo mundo sabe quem é o seu superintendente? Amém? Cícero Evandro da Silva. Hebron Geser Miller. Gabriel Gomes. Márcio Alessandro da Silva Lobo. Camila Bianchini dos Santos Maia. Gisele Souza da Silva. Márcio Martins de Oliveira. Adilson Medino. Janine Aparecida Oliveira Rodrigues. José Roberto Peixer, acho que foi isso que ele me disse. Peixer. Felipe Duarte César. Jefferson Jaciel Carvalho de Oliveira. Dejanira Rossi Rosseto. Gilmar Rosseto. Simone Antunes de Quadros. Rosângela Moraes Teixeira. Marcos Venker. Mainara Luiz Schmidt Venker. Pedro Paulo da Silva. Vera Regina de Abreu. Deise Fernandes Alves Campos. Gilcélia Daíse Fernandes Alves Campos. Gilcélia Soares Cardoso. Sidney Francisco da Silva. Magali Salete Fair Santos. Verônica Conte Goites. Ana Maria de Lima Oliveira. Cristiano Roberto Siebert. Gabriela Siebert. Zagurski Siebert. Wesley Paiva. José Macedo Filho. Alcimar Cid Soares. Andresa Alves Inácio Borges. Josiana Boff Machado da Silva. Nelson Adão Marino. Moisés Dutra. Márcia Margarete Arnodeula. Silviele Aparecida dos Santos Alves de Lima. Estes são, presidente, os 41 postulantes deste ano, mais a pastora Márcia, que tiveram os seus documentos deferidos em todas as terçeiras. Estando eles aqui presentes, eu convido o pastor Jair Augusto Alexandre, nosso vice-presidente do SED, segundo vice, né? Terceiro vice do SED, para que conduza uma palavra de sabedoria e, em seguida, solicito aos superintendentes que estendam as mãos sobre os seus novos membros da Convenção Nacional e os abençoem. Bom dia a todos, paz seja convosco, shalom a todos. Quero deixar aqui a todos, na categoria estão sendo elevados aspirantes, o Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16, declara uma palavra muito importante para você e para todos nós, quando o Senhor diz: não fosse vós que escolhesses a mim,
Mas eu vos escolhi a vós. Pode olhar para cá, pastor. O pastor está falando aqui do púlpito. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem uma frase de um pregador que ele diz assim: quando Deus manda, Deus paga. Todos nós temos que ter essa convicção. Ministério é um chamado de Deus. E quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito de frutificar, de produzir. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, que estão sendo elevados à categoria de aspirante, tem frutificado. Quem sabe, boa parte aqui já é titular, outros são auxiliares em tempo integral, mas todos vocês estão frutificando, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, frutificar. E quando nós frutificamos, nós começamos a consolidar os frutos que nós temos ganhado. E assim a igreja, ela avança, ela cresce, como é no estado de Santa Catarina. A nossa igreja tem crescido porque ela produz, mas ela consolida. É assim que vai avançando o reino de Deus, é assim que vai avançando a igreja quadrangular no estado de Santa Catarina e em todo o Brasil. Deixa essa palavra ao teu coração, você que já passou pela categoria, está passando agora, está sendo elevado aspirante a obreiro. Obreiro é uma categoria legal, porque é um fascínio, é alegria. E aí você começa a caminhada, alguns assumindo, outros auxiliando em tempo integral. E chega hoje a categoria de ser elevado a aspirante. Essa palavra aspirante vem de aspirar, vem de desejar algo maior para a sua vida, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem te chamado. Aspire primeiro o teu relacionamento com Deus. Intensifique diariamente a tua comunhão com o Espírito Santo. E com certeza o teu ministério será um ministério frutífero, um ministério abençoado, um ministério em crescimento. Então, acima de tudo, aspire o relacionamento ainda maior com o Espírito Santo. É um privilégio para cada um dos senhores e senhoras ser elevado nessa manhã. É um privilégio, mas todo privilégio vem carregado de responsabilidade, de compromisso, que eu tenho certeza com Deus. E quando nós falamos Deus, nós estamos falando da nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Compromisso com os projetos da nossa igreja, como esse ano, um projeto de cidadania da igreja. Cada um de vocês tem esse compromisso com a nossa igreja, com os nossos representantes, de elegê-los, para que o nome do Senhor primeiro seja glorificado, depois a igreja do Evangelho Quadrangular seja conhecida como ela é conhecida em Santa Catarina, e quem sabe ser conhecida também pelo estado de Santa Catarina lá em Brasília. Depende do comprometimento de cada um de nós, desde os obreiros, aspirantes e também ministro. Mas a você, aspirante, tenha esse comprometimento de ser elevado a aspirante, com o compromisso de cumprir a sua missão, não só com o Senhor Jesus, mas também com projetos da nossa igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O senhor vai orar por eles? Glória a Deus. Que Deus abençoe, ilumine e guarde cada um de vocês nesse compromisso, nesta alegria, e recebendo a bênção dos nossos pastores e os superintendentes. Podem abençoar, podem orar pelos irmãos aí. Glória a Deus. Todo o nosso ser a ti. Eu peço aos superintendentes que tenham obreiros que se
coloque junto lá na sua região para entregar a credencial, que a gente vai fazer bem rapidinho depois. Sentem lá junto com os obreiros. Equipe, por favor, encaminhem eles. Glória a Deus. Isso, irmãos, vão assentando aí. Que Deus abençoe. Pode sentar-se. Irmãos, nós temos aqui o prazer de receber, e aproveitando esse intervalo aqui, claro, para nós ouvirmos uma saudação, uma palavra do senador, aliás, deputado estadual, Kennedy Nunes, meu colega, meu amigo, meu irmão, nosso irmão, e há um bom tempo ficamos juntos na Assembleia Legislativa. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe. Bom dia, paz seja com todos. Quantos vieram dar o seu melhor para Deus nessa manhã? Dá o teu melhor, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendi, reverendo Parisotto? Que adoração é igual a marca digital. Cada um tem a sua. Se vocês lembram da minha irmã Zilnete, se ela tivesse aqui, ela ia dizer: glória! Mas esse é o jeito dela. Eu tenho o meu, você tem o seu. Por isso que quando Deus ministrou isso ao meu coração, Débora, eu aprendi a respeitar o irmão que sai fazendo aviãozinho no meio da igreja. Esse é o jeito dele. Assim como também eu aprendi a respeitar o irmão que fica quietinho na igreja, que talvez a maior demonstração de adoração seja a lágrima silenciosa que rola do rosto. Esse é o jeito dele. O que importa é que quando a tua e a nossa adoração chega no céu, Deus não precisa ir para o ratinho fazer o DNA. Deus sabe de quem é. Por isso eu te convido a você adorar nessa manhã ao Senhor Jesus com a tua adoração, porque Ele recebe a tua adoração. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui com muito carinho, com o Parisotto, com o reverendo Parisotto, com a Débora, com o Jair, que também é meu parceiro lá na Assembleia Legislativa. Eu recebi este ano, ano passado já, uma missão. A missão não é fácil. A missão é restabelecer a ordem do Brasil. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa liberdade está sendo colocada em risco. Não é só a nossa liberdade de cultuar, Jair, é a nossa liberdade das redes sociais. E eu fui chamado para esta missão quando a Damares, Magno, pastor Silas Malafaia me chamaram lá e disseram: você recebe essa missão por 3 coisas: tem experiência, é conservador e não tem nenhuma ação na justiça. Eu perguntei para eles: por que não tem nenhuma ação na justiça? Eu tenho 32 anos de vida pública até aqui, não só na justiça, mas diante de Deus, ficha limpa. Eles disseram: é porque você, junto com outros 10, é um projeto nacional que se chama Acorda Senado, outros 10 terão a missão de combater os abusos do STF. Irmãos, quando eu recebi isso, eu recebi como uma chamada missionária. Eu sou filho de missionários. E eu disse: Deus, eu estou aí. Me veio aquele versículo que Deus foi procurar alguém que estivesse na brecha, e Ele não encontrou ninguém na brecha. Mas dessa vez Deus me encontrou na brecha, para estarmos na defesa da nossa fé, da nossa família, na defesa da nossa liberdade, contra tudo isso que vem contra todos. Não é fácil. Alexandre de Moraes já me chamou 7 vezes na Polícia Federal, e eu vou todas as vezes, pastor Jair, que for necessário, porque eu estou com a verdade. Quem está com a verdade está no lado de Deus. E o que eu peço hoje aqui é a cobertura da oração de vocês. Eu estou ameaçado, ando com polícia Federal me deu porte de arma. Por quê? Porque nós queremos acabar com muitas coisas que estão fora dos trilhos. Queremos acabar com muitas coisas que colocam em risco a nossa família. E eu estou me colocando à brecha para ser a voz de todos aqueles que querem a justiça lá naquele Senado Federal. Estou grato porque não estarei sozinho. Eu com certeza vocês vão mandar a Débora para estar lá comigo como deputada federal.
O Jair vai continuar aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, porque eu tive a grata satisfação de poucos terem, de ter sido parceiro há muito tempo do meu querido pastor Narciso Parisotto. Tenho o senhor uma referência e uma reverência. Aí dizem, Kennedy, é grande? Eu digo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Quero ouvir vocês, vai! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Só quem é milagre fica em pé e cante. Aquilo que parecia impossível, cante, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a glória do Senhor Jesus. Obrigado, nação quadrangular. Podem sentar-se, queridos. Glória a Deus. Deus é o Deus que muda, né? Passo agora a nominata dos obreiros. Solicito aos pastores que, ao serem nominados, se coloquem em pé, virem para os seus postulantes, e quando eu chamar o nome, vocês entregam as credenciais para eles. E os novos obreiros, quando vocês forem chamados, se coloquem em pé para receber. Região 621, Francisco Fernandes. Eu errei, chamei o pastor. Vamos lá, Delaine, vamos corrigir. Pastor Francisco Fernandes. Jefferson Santos Carvalho. Pastor Jorge Luiz Silveira. Adilson Elisário Carvalho. Pastor Luiz Gonzaga Samagaia. Samagaia. Anderson Cleison da Silva e Jorge Henrique Bezerra. Pastor Renato Eugênio Teodoro. Adailton dos Santos Santiago. Ana Andrade Sattler. Arildo Rodrigues dos Santos. Karina da Silveira Ribeiro. Luiz Carlos dos Passos. Maristela Fosqueira Martins. Podem entregar as credenciais. Vocês recebem as credenciais e sentam. É lá na cadeira. Entrega lá e eles sentam. Para não ficar muito tempo de pé e ida e volta, que não dá tempo. Lá na cadeira. Região 622, Pastor Manuel Cláudio da Silva, Marcos Antônio de Jesus. Região 623. Pastor Celso Odemir de Oliveira. Kelly Regina de Oliveira Rengel Ramos. Pastor Marcelo Sérgio Soares. Flávia Aparecida Ribeiro da Silva Varela. Francisco Eduardo Cabral Vasques. Natalício Varela e Natan Emanuel Varela. Região 624. Pastor Felipe Augusto de Carvalho Pardini. Ademir Medina. Marcilene Fernanda Barren Medina. Reverendo Leodoro Fernandes da Silva. José Carlos Leitão Filho. Cláudio Borges de Oliveira. Luiz Carlos Caldeira. Pastor Marcos de Oliveira Lima. Késia Maria Anacleto Alves Veiga. Osvaldo dos Santos Neto e Pedro da Iramâncio. Pastor Marcos, eu peço ao senhor que depois que o senhor entregar as credenciais desse aí, o senhor, por favor, traz a credencial do nosso músico que está aqui no palco cooperando. Região 625. Cadê o pastor Ademir? Não ia me ajudar, Pedro? Tá, deixa que eu chamo. Pastor Ismael Vieira dos Santos.
Flávio Antônio Teixeira Viana. Pastora Ivone Isabel Gromovski dos Santos. Leandro Gonçalves dos Santos. Marilise Della Barbas dos Santos. Rosângela de Souza Cordeiro dos Santos. Região 638. Pastor Luiz César Maia. Postulante Milian Cláudia da Silva. Pastor Jair Antônio Mioto. Postulante Sayonara Pereira. Região 639. Pastora Hali Tati Maria Nascimento. Maria Inês Alves de Souza dos Santos. Maximina Inês Ribeiro Bueno. Cindy Stephanie de Oliveira Cassebe Baia e Jair José Bueno. Pastor Moacir Braga. Pastora Eva Ferreira dos Santos Braga. Pastor Paulo Ricardo da Rosa. Neuza Maria dos Santos Pinto. Vilmar Gentil Lopes. Tiago Ramos e Pastor Wilson Farias da Silva. Postulante Maria Carolina de Nazaré Pereira de Moraes Fonseca. Região 640. Pastor Albino de Medeiros Anhanha. Postulante Gabriel da Silva Anhanha. Rafael da Silva Anhanha. Pastora Gláucia Andrade Vicente. Equipe, se por um acaso não tiver um pastor, entreguem vocês. Postulante Andriele da Silva. Juliana da Silva. Juliane Kutznik Medino. Luiz Antônio Martins da Silva. Maurício Ferreira da Silva e Wesley Vix. Pastor Natércio Tomás de Souza. Postulante Adriana Aparecida Benincá. Diana de Souza Rodrigues. Fabiola Fuitalguler. Narcer Nazário dos Anjos. Otoniel Lacerda Ribeiro. Rafael Robson Lupes. Solange Medina Sena e Tatiana dos Santos Macedo. Região 641. Pastor Elias Gomes. Postulante Cintiélia Rosa da Silva Gomes. Pastor Jair Gonçalves de Oliveira. Caroline Gonçalves de Oliveira e Lucas Antunes Ferreira. Pastor Hilário Albani. Esther Kozelski Albani Brandão de Paula. Pastor João Moacir da Silva. Adriana Mendes de Oliveira de Araújo. Érica da Silva Fogaça e Paulo Roberto Fogaça. Pastor João Verônica Amargo Dornelles. Postulante Jéssica Leonardo Dornelles. Pastor Olivar Moser. Eliane Pertilli e Leandro Carlos Bortoletti. Pastora Silvana Nélia Leonardo. Samuel Vieira de Jesus. Região 643. Pastor Elias Alves da Silva. Rodrigo Knaucknis. Reverendo Leonardo Alves de Oliveira. Luciane do Carmo Silva Vieira. E Sidneia Simone Moraes Calistro. Pastor Sidnei dos Santos Figueiredo. Luciane Pissaia Figueiredo. Região 644. Pastor Felipe Duarte César. Postulante Luciano Ricardo Lisboa e Priscila Rebelo Lisboa. Pastor Noé? Pastor Noé Claudemir de Melo. Postulante Julian Felipe Balduino. Região 645. Reverendo Ademar de Góes. Postulante Alexandre Luiz Kochmann. João Marçano da Silva. Eliovane Von Borsel da Silva. Leandro Pissaia. Juliane Richik de Martini. Leonir de Martini. Maicon William Silveira da Costa. Renato dos Santos. Região 646, Reverendo Wilson dos Anjos. Postulante José Adriano Pereira. Região 648. Pastora Destor Fagundes. Flávia de Moraes Chumadelo da Silva. Pastor Antoninho Aldir dos Santos. Silvana Aparecida dos Santos de Melo César. Pastor João Emerson Góes. Noeli Gonçalves Góes. Pastor Jorge Luiz Garcia. Alan Christian Fernandes. Reverendo Reginaldo da Silva. Elton Pedroso da Rocha. Herbert Alexandre. Maria Roseli dos Santos Pedroso. Paulo Sérgio Becker. Pastor Vili Telmo Monstein. Postulante Juan Manuel Aguiar. Região 667. Ari Carlos Leão de Oliveira. Postulante André Muniz Rodrigues.
E Deolinda Aparecida de Oliveira Rodrigues. Reverendo Marcos Remi Giusti. Claudete Roseli Cruz Mengardo, Valdinei Magno Mengardo. William Duarte. Daniela Muniz e Maicon Veloso. Região 668. Pastora Vera Dias. Silene da Rosa Minlani. Região 669. Graziela Araújo Goulart Ronque. Lucas Farias. Primeiro os pastores, desculpa. Adelira Araújo Goulart. Anderson José Farias. Anésio Roberto Barro. Giovanni Machado de Souza. Laércio Pereira. E Maria Célia Rebelo Uglione. Postulantes: Graziela Araújo Goulart Ronque. Lucas Farias. Valmor Brígido Assis. Ana Paula de Souza Costa Fernandes. Ana Paula Rocha de Souza Costa. Heloíse Daimara Carbone Gonçalves. Kelly Souza Coelho. Pastora Vanderleia Vieira, ainda da 669. Postulante Rodrigo Witt Marcelino. Região 671. Pastor Orlando Avelino Machado. Gilson Arlindo Moraes. Região 672. Reverendo Amarildo Júnior Rufato. Caroline Claudine Cardoso Paz Leme. E Luiz Marcos Gomes Paz Leme. Região 673. Reverendo Davi Boeira. Ana Paula Rodrigues Oliveira. Leslie Duarte Silva Andrade. Maicon José Andrade Teixeira. Pastor Ronaldo Correia. Gustavo Goulart Teixeira. Wagner de Andrade de Souza. Pastor Silvio Moraes de Campos. Éder dos Santos Godoy. Leonan Figueiredo Medeiros. Região 676. Pastor Celso Leandro Maia. Éder dos Santos. Peraí. Antônio Ferreira Jorge. E Valdecir Fernandes dos Santos. Marco Aurélio da Silva Silveira. Alan Miranda Paz. Jucíria Jeremias Pereira Coutinho. Maria da Glória Duarte. Marcelo Davi. Bruno Rafael Souza Gonçalves. Marco Aurélio da Silva Silveira. Valmor Teixeira. Neuza Mendes Estercorter Gomes. José Luiz Eleal. Juliana Meireles Carvalho. Marcelo Rodrigo Cândido. Rudinei Firmino. Alcides Nunes. Daniel da Silva Firmino. Lourival da Rosa. Tereza da Silveira Peirão Cipriano. Almir Luiz Nogueira. Rafaela Silveira Fernandes. Simone Degliumini Nogueira. 677. Pastor Claudir de Souza. Gilvane André Vivan e Lucas Carvalho de Souza. 678. Reverendo Jair Carlos dos Santos. Alessandra Goites. Alisson Pereira Grefe. Eduardo Hansen Ferreira. Elivânia dos Santos Kuhn. Érica Mapelli Benedique. Gelson de Paula Pereira da Silva. Juscelia Stenkovic. Marinês Machado de Souza. Marlene de Fátima Teles Mendes de na Luz. Milene Vitória Faier dos Santos. Silvânia Hansen Ferreira. William Pereira da Silva. Pastor Valdir Isoton, ainda da 678. Renato José da Silva. Sandro Lazarotto. Pastor Josias. Região 681. Pastor Josias. Josias dos Santos Moraes. Postulante Ellen Tomás de Bittencourt. Schneider Rosso. Daniel Miranda Leandro e David Rosso. Região 682. Pastor Eli Regina Siqueira Galitsky. Maria de Fátima da Conceição Silva. Pastor João Luiz Mota. Vitória Raquel Seron. Pastor Micael de Oliveira.
Elson Borges Siqueira, Pastor Renato Nunes, Eudovane Bo Filho e Rosana Lúcia da Silva Barbosa Nunes, Pastor Valdecir Machado, Kelly da Luz Machado e Sidney Machado, Pastor Wesley Paiva, Gilmara Graziela Ávila, Leandro de Souza, Lindoneia do Socorro Pereira, Marcos Felipe Pereira de Almeida, Thaís Pamela Ribeiro Paiva e Vitória Coelho de Souza. Região 687, Reverendo Zeli Clodi Rodrigues da Luz, postulante Antônio Roberto Sanches Lopes. Região 691, Pastor Ailton Plácido Constantino, Anderson Alano Saturnino, Pastor Marlon Bússolo, Cleberson Gregório da Luz, Pastor Luiz Fernandes da Luz, Ianca Burigo, Pastor Paulo Sérgio Tortato, Valdinei Aparecido Letício, Pastor Ubiratã Enéas Bernardo, Débora Bernardo e Marco Antônio da Silva. Região 696, Fábio Paganini, Cristiano Pasternak, Luiz Carlos Serger, Eliane Serger Borges. Região 918, Pastora Alcione Roque Patrício Pires, Cleidson Godinho Clemes, Jusceli da Silva e Luiz Costa Lúcio. Pastor Moisés Dutra, Cícera Maria Soares Dutra, 957. Pastor Arnildo Fernandes Dias, Pamela Thalia Fernandes Dias, Juliano Abílio Batista, pastor, postulante Rafael Alves, Pastor Luiz Fernando da Silva, postulantes Felipe de Paulo Leite e Sandra Rodrigues. Presidente, esses são os 176 postulantes. Equipe, está todo mundo nas cadeiras? Eu não consigo ver daqui. Tudo certo? Que tiveram os processos aprovados em todas as etapas e estão presentes. E eu convido o reverendo Wilson Farias da Silva para proferir uma palavra de sabedoria aos novos membros do ministério. Pastor Wilson é o nosso secretário estadual de disciplina eclesiástica. E depois passa para mim, depois da palavra, os obreiros venham todos à frente para proferir o compromisso. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Eu quero cumprimentar respeitosamente o nosso querido presidente, pastor Narciso Parisotto, meu pai na fé, aproveitando a oportunidade que hoje é o Dia dos Pais. Mais uma vez, meus parabéns e obrigado por ser meu pai na fé. Depois, presentes que vêm depois daí. Cumprimentando o nosso presidente, quero estender a saudação a todos os membros do Conselho Estadual, a mesa diretora e as autoridades aqui presentes. Muito obrigado pela grande oportunidade, a pastora Graça. Eu vou focar um pouquinho a minha fala no tema verdade. 2 Timóteo 2,15, eu quero cumprimentar sim os obreiros, novos obreiros. 2 Timóteo 2,15, todos nós sabemos: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade significa passar a verdade adiante. Aquela verdade que um dia alcançou nossas vidas, nós devemos alcançar outras pessoas com esta verdade. O apóstolo João, no capítulo 5, ele diz assim: sabemos que somos da verdade, e diante de Deus nós tranquilizaremos o nosso coração. Quem está na verdade está com o seu coração tranquilo diante de Deus. O Salmo 15 diz: o verdadeiro cidadão do céu. E o verdadeiro cidadão do céu, ele fala a verdade porque a verdade está no seu coração. O que eu vou falar aqui, vou falar algumas coisas, algumas experiências. No ano de 1984, eu passei pela Comissão de Relações Ministeriais na convenção na cidade de Lages. Portanto, esta é a minha 39ª convenção. E eu gostaria de deixar essa palavra, querido presidente, aos nossos novos obreiros. 39ª convenção, sem faltar nenhuma convenção, pastor. Nunca faltei uma convenção estadual.
E eu quero levar isto comigo enquanto Deus me der vida e saúde. E eu lembro que o tema da convenção, em 1984, o tema: erguei os vossos olhos e vede os campos que estão maduros, estão brancos para a ceifa. E o lema: rogai pois ao Senhor da seara que envie, que levante, que mande e envie obreiros para a sua seara. Algo que marcou a minha vida. São 40 anos, 38 anos, 39 anos, e eu não esqueci desse tema. E eu estava vendo o tema da nossa convenção, uma nova história. E eu creio sim, querido presidente, que Deus tem uma nova história para a nossa querida e amada igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Santa Catarina, aonde Deus nos inseriu nesse ministério, para fazermos a obra de Deus. Então eu quero deixar esta palavra aqui. Obreiro, aquele que leva a verdade adiante. Leve a verdade adiante. As boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Querida pastora Graça, muito obrigado pela grande, feliz e maravilhosa oportunidade. Então deixa esta palavra aos senhores, às senhoras. E eu queria dizer que nós temos uma igreja em Florianópolis, que nós precisamos de um casal de pastores daí. Quem sabe Deus não levanta aqui nesta manhã e a gente vai ter esta necessidade suprida. Estou falando a verdade, viu? Estamos precisando de um casal de pastores em Florianópolis. Chapecó? Chapecó não sei, mas Florianópolis nós precisamos. Queridos, um beijo, um abraço forte a todos os senhores, as senhoras. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E o nosso carinho, o nosso amor a esta guerreira que tem feito tantas coisas lindas, com todo o amor no seu coração. Pastora Graça, muito obrigado. Eu te amo em nome do Senhor Jesus. Sua família. Queridos novos obreiros, venham para cá para se apresentarem ao nosso presidente e ao Conselho Estadual de Diretores. Venham aqui na frente todos, bem rapidinho. Canela, como é que o senhor diz, missionário? Mirra na canela? Mirra na canela. Mirra na canela. Vem cá, presidente. Fica aqui do meu ladinho. Quem vem vindo, já vem vindo com a mão levantada e repetindo comigo. Assumo o compromisso de honrar a Bíblia, lendo-a frequentemente, buscando a interpretação direcionada pelo Senhor, como alimento para mim e a todos os que me rodeiam. Assumo o compromisso de aplicar-me no trabalho do reino de Deus. Não é de olho fechado, não, é de olho aberto com a mão levantada para Ele, porque é Ele que... Exercendo o chamado com humildade e responsabilidade. Olha lá para eles, ver se eles estão jurando direitinho para o Senhor. Respeitando e sendo submisso à liderança. E ao ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. Assumo o compromisso de dispor-me ao serviço da Igreja do Evangelho Quadrangular no trilho do crescimento, estabelecendo como prioridade em minha vida cumprir o ID do Senhor, de fazer sacrifício para o trabalho missionário e a evangelização dos povos, e a educação cristã. Assim, me comprometo. Posso abrir 176 escolas bíblicas. São os novos obreiros. 176. Glória a Deus.
Glória a Deus. Graças ao bondoso Deus, vocês estão aqui. Eu acho que na nossa fala de ontem, vocês tiveram um tempão para pensar, né, irmãos? E alguém desistiu? Ninguém desistiu? Quem desistiu, levante a mão. Claro que não. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão de parabéns. Uma decisão importante, uma decisão realmente que mexe com o amor e o coração de Deus. Irmãos, ainda tem a ceia. Ninguém sai ainda, por favor. Não viaje sem a bênção apostólica. Não viaje. Aí você vai tranquilo, de consciência tranquila. E se ocorrer de furar um pneu na estrada, é casualidade, mas não porque você saiu antes. Irmãos, que Deus abençoe, ilumine. Eu não tive o prazer, irmãos, de passar por essa equipe, pastor. Não tive prazer de ser chamado como obreiro, apresentado, enfim, porque eu, quando fui chamado para Jesus, já fui pregando. Já o dia seguinte que eu senti o chamado para servir a Deus, eu já comecei servindo a Deus, servindo o povo também. Não passei por aspirante, não passei por ministro, perdão, não passei por essa escola linda de obreiros. Mas a gente, no campo de batalha, a gente vai aprendendo. Aquilo que vocês não aprenderam até hoje, quantos irmãos tem aqui? 76 pessoas. Nós podemos, a semana que vem, ou este mês ainda, este ano, abrir 176 escolas bíblicas. Que uma escola bíblica é quase mais do que uma obra, viu? Mas é o desejo da nossa secretária. Mas eu gostaria de ver, irmãos, isso serve para os superintendentes também. Superintendentes, membros do conselho, todos nós. Este ano nós deveríamos fazer um movimento muito grande. Dá tempo, irmãos, dá tempo da gente batizar muitas pessoas, dá tempo da gente ganhar gente, dá tempo da gente pregar para a gente, dá tempo de ir atrás das ovelhas, trabalhar, fazer a obra de Deus. Porque eu ouso perguntar aqui, vocês que estão sendo apresentados para o ministério, aqui para os membros do Conselho Estadual e para os irmãos que estão aqui, superintendentes, eu pergunto para você, você ganhou uma alma até hoje para Jesus? Uma. Para aí. Uma alminha para Jesus, que está lá guardada nos braços de Deus. Vocês ganharam? O amém é coletivo, mas a consciência é individual. Responda para você mesmo. Você ganhou uma alma para Jesus este ano? Responda para você. Quando você for apresentar para ser aspirante, espero que vocês todos venham aqui como pastores titulares, um grande pastor auxiliar, um homem e uma mulher que segura os braços do pastor, para quando o pastor cansar, você está segurando o ministério dele, ao lado do seu pastor, ao lado de sua pastora, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, não ouvindo vozes estranhas, não ouvindo vozes de Satanás. E eu vou dizer o que eu disse ontem aqui, de vez em quando tem uma pessoa, outra, que entra no ministério, dali a pouco por uma razão bem inaceitável, sai do ministério quadrangular. Só que mais tarde, a nossa experiência, pastora, é que depois de 2, 3, 4, até 5 anos, eu poderia dizer até 20 anos, porque faz 50 anos que a gente está na liderança, e depois eles voltam, irmãos. Voltam pedindo perdão, voltam chorando, é uma ovelha que sai do rebanho, volta estrupiada, irmãos, na lã cheia de carapicho, cheia de sujeira, e ela volta, mas volta atrofiada, machucada. Então o meu desafio é vocês fiquem firmes, irmãos, abençoados e abençoadores. Amém. Presidente,
Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Deixa o senhor fazer a oração de encerramento. A missionária Noeli, ao nosso conselho, ao Conselho Nacional de Diretores, que sempre olha para nós com olhos carinhosos, ao pastor Erivelto, que se preocupa, ao pastor Adilson, que é o nosso nacional da CRM, a equipe de trabalho que vocês viram aqui atrás de mim, e nem estavam todos aqui, é um batalhão para atender vocês. Aos convencionais, aos postulantes, à minha família, que está sempre comigo, ao meu esposo, e em nome dele eu desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais. E finalizo agradecendo a todos de uma maneira que cooperaram de alguma forma para que tudo isso acontecesse. E encerro as atividades da CRM 2022 compartilhando 2 Timóteo 2,15 na versão ampliada. Estuda e sê zeloso. Faz o teu máximo para apresentar-te a Deus aprovado, testado pela prova. Um trabalhador que não tem motivo para se envergonhar, analisando bem e corretamente e dividindo de modo exato, manuseando direito e ensinando com habilidade a palavra da verdade. Deus abençoe a todos. Voltem para os seus lugares e tomem a primeira ceia de obreiros.